poucos minutos, então não se ofenda se eu não falar o nome de todos. Eu acredito de verdade que esse país ele tem jeito. Uma das coisas, o deputado nosso federal por Minas, o Hélito, eu acredito de verdade que esse país tem jeito. Se eu não acreditar, se eu não envolver toda a minha vida nisso. Alguém me perguntou esses dias, mas você vai colocar seus filhos nisso? Eu não vou colocar os meus filhos, eu vou colocar tudo que eu tenho. Vou colocar minha esposa, vou pôr minha vida, meu sangue, meu suor, minhas lágrimas, minha gordura, o que for para isso acontecer. Alguém falou assim para mim, toda hora eu ouço, não fala isso, senão você vai perder voto. Eu não tenho nenhum, então não estou preocupado em perder voto. Vários marqueteiros estão magoados comigo, porque eu falei que não vai ter marqueteiro nessa campanha minha. Nos nossos milhares de candidatos, vai ter, na minha não vai. E aí estão magoados, mandando mensagem para mim. Eu não vou fazer do mesmo estilo que já fizeram. O estilo que já fizeram, o João Dória não conseguiu sair do lugar. O Ciro também não acelera. Os outros candidatos que estão aí para concorrer, o estilo é o mesmo estilo, não está funcionando. Então nós vamos fazer, já começamos o estilo diferente. E eu quero falar para vocês que são do PROS, que é tempo do Brasil prosperar. 60% da nação não quer votar nem no Luiz, nem no Messias. Só que o brasileiro tem um problema. A maioria dos brasileiros, eles acostumam com coisa ruim e aceitam uma vida ruim, porque é uma prática nossa, é uma mentalidade nossa. Acostumar com coisas ruins. E eu não sou assim. Então, eu não coloquei meu nome para testar, nem para tentar. Quem tenta não consegue. Eu tenho certeza do que está acontecendo aqui. Nós vamos bater recorde, né, em votos de legenda. A gente vai bater recorde de gente se posicionando nesse partido. Nós vamos treinar igual um batalhãozão mesmo, romano, para a gente dominar esse país. Tá? A democracia, ela é uma das coisas mais caras do mundo. E por ser tão cara, a gente tem que saber usá-la. E para o processo democrático continuar prosperando, a gente precisa de alternância de poder. O que significa isso? A gente tem que deixar nossas paixões partidárias de lado e todos os anos de eleição, a gente precisa de entender que o país precisa... O Essá de Queiroz falava isso. Os políticos e as fraldas de crianças pequenas a gente troca pelo mesmo motivo. Não precisa nem falar o que é. Então, a alternância de poder é a forma mais pura e simples de exercer a democracia. E eu percebo que na política aqui eu quero fazer um apelo para todo mundo do nosso partido, e eu falo nosso, e eu espero, eu vou sempre falar isso, e quero que vocês me ajudem a nunca trocar de partido, a nunca passar na cabeça ter outro partido. Se tem uma coisa que eu modelei do Luiz, que é muito bom, é que ele nunca trocou de partido. E eu queria que, de fato, né, o que a gente tiver de problema dentro da nossa casa, a gente resolva dentro da nossa casa. A gente não precisa de ficar levando problema para os outros. Mas que a gente entenda que a pluralidade de ideias e confrontos é muito positivo para a gente crescer. Agora, confusão e contenda é terrível. O que eu vejo? Que a maioria dos partidos não prosperam, mesmo tendo muito dinheiro. Não tem unidade e não tem linguagem. O que faz, às vezes, os partidos não prosperarem e a política ser rejeitada pela sociedade é um problema chamado ego. E ego é igualzinho mau hálito. Você tem que escovar os dentes todo dia. Você tem que bater um desodorante nas suas axilas todos os dias, você tem que lavar sua genitália todos os dias, você tem que lavar seu rosto, você tem que lavar seu nariz, você tem que lavar sua orelha, você tem que lavar seus poros, né, por causa do suor. Assim, o ego também precisa ser lavado todo dia. Então, a gente tem uma grande chance de prosperar, de fato, né, subir o Planalto. A chance não é o que a pesquisa está falando. A gente apareceu, tem 5 dias na pesquisa, na frente do Bivar, que é da União, e na frente da Simone Tebet. Para mim, isso não é nada demais. Começamos agora o processo. Mas sabe o que é o problema? O problema é que o Brasil... Estavam me perguntando no meu primeiro ato. O que eu vou fazer em 2023? Se é assim o Brasil decidir. Meu primeiro ato é liberar uma lei. O povo brasileiro está liberado para prosperar, governar a própria vida e assumir o controle de tudo que tiver no coração deles. Esse é meu primeiro ato. Alguém está falando aí sem parar. O Pablo é jovem demais. Sabe o que é o problema? Eu ouvi isso quando eu fui casar. Eu casei com 21 anos. Todo mundo falava, você é jovem demais.
Eu confesso, eu fui muito jovem para casar. Também sou jovem para ter 4 filhos, também sou jovem demais para atingir bilhões de reais em VGV, em valuation, em equity. Eu também sou jovem demais, né, para ter 26 empresas. Sou jovem demais, né, para pilotar carro de corrida, avião, helicóptero. Eu sou jovem demais mesmo. Sou o caçula dos presidenciáveis. E eu quero te falar uma coisa. Quem é jovem demais tem mais energia que todo mundo. E o Brasil precisa de energia. Tá? Respeitando a experiência, quem é jovem demais e gosta de ter gente mais velha como conselheiros, essa pessoa realmente está comprometida em crescer. Teve um governante em Israel chamado Salomão. O nome dele original não é Salomão, não sei se você sabe, é Gedidias. Gedidias foi o único governante de Israel de Saul, há 3.000 anos atrás, até o dia de hoje. 3.000 anos. Eu não falei 300 anos, falei 3.000. O único governante que governou sem guerra. Como que é possível um governante governar sem guerra numa nação que ficou 3.000 anos em guerra? Que está em guerra até hoje. Só tem um jeito. É um negócio chamado sabedoria. Salomão sabia fazer pergunta, Salomão sabia resolver problema, Salomão se antecipava. Quem faz pergunta, resolve problema e se antecipa, governa com maestria. O que falta no país é diálogo. O que falta no país é entender a alma da Constituinte, da nossa Carta Magna, e entender nela o que o Constituinte colocou lá dentro, entender os princípios que estão lá dentro. É entender que cada poder é um poder diferente, que a gente não afronta poderes. É entender que a gente precisa de constituir uma nação onde cada um respeita a visão do outro. Eu não seguir o que você prega não significa que você está errado para mim, significa eu te respeito. A gente não pode mais ficar na discussão de um país ir para uma esquerda e ir para a direita, a gente tem que colocar esse país para frente. E aí, se você perguntar para a nação hoje, vocês estão satisfeitos? Alguém vem me perguntar qual a nota que você dá de 0 a 10 para o atual governo. Eu falei para ele, a gente não precisa dar nota. No Correio Brasiliense. Ninguém precisa dar nota em governo nenhum. O governo tem um certificado. O certificado do governo é quantos dígitos de inflação a gente tem. Deu 2 dígitos? É um certificado de incompetência de gestão. Qual que é a taxa de desemprego? Deu 2 dígitos? É incompetência de gestão. As pessoas conseguem abastecer o carro, já está quase chegando em R$10, isso é um certificado de incompetência. Para que eu vou fazer uma escorização, dar uma valorização no atual governo, sendo que eu tenho certificados de confiabilidade internacional de investimento, eu tenho os dígitos de inflação, eu tenho um botijão de gás custando 10% do valor do salário mínimo, não faz sentido. Imagina um trabalhador ter que tirar 10% do salário dele para colocar em gás. Então não precisa de dar essa valorização, essa valoração. As pessoas sabem falar. E eu quero confessar uma coisa para todos vocês, né, para a imprensa que está aqui, para os amigos, para essa família chamada PROS. Se o país estivesse crescendo, a gente não estava reunido aqui hoje. Vocês poderiam estar até reunidos com outra pessoa, eu jamais estaria envolvido nisso. Então, não é só um clamor da sociedade, mas é uma coisa que grita no meu coração desde a minha infância. Lá no Parque Ateneu, onde eu cresci, estudando em escola pública, eu lembro que alguém falava assim, ó, não gostou, meu irmão, vai lá você e faz. Então eu estou aqui, eu não estou gostando do que está acontecendo. Eu faço uma pergunta para todo mundo. E eu quero perguntar para essa plateia aqui, inclusive para 214 milhões de pessoas. Os 2 candidatos, o ruim e o menos ruim, eles estão preparados para aprender coisas novas? Eles estão dispostos de verdade a mudar a mentalidade deles? Sim ou não? Essa resposta é unânime. Como que você espera uma mudança num país, sendo que os governantes, os principais, os mais cotados, os mais badalados, o ex e o atual, mas ninguém é do futuro, eu não vejo ninguém do futuro. Eu não vejo ninguém falando do futuro do país, eu não vejo ninguém falando qual que é o chamado do Brasil como nação. Eu vejo os 2, o ex e o atual, querendo ficar nisso. Agora a briga é, vamos continuar do jeito que está ou vamos voltar para o passado? Nenhum dos 2, a gente não pode ser engolido pelo passado. Esse continente chamado Brasil foi um dos poucos países com essa... A gente tem uma super economia que ficou travado nos últimos 10 anos e não cresceu. Então, tem que abrir meu coração. Se isso aqui estivesse crescendo, deputado Wellington, você não ia nem me conhecer pessoalmente. Talvez, né? Ô Edmilson,
Você não ia estar me vendo aqui num partido político, porque eu nunca participei de um partido político. Eu chamo o que está acontecendo agora de uma invasão política. Vocês nunca viram o tamanho da renovação que vai acontecer agora, nessa legislatura e nessa eleição. E não adianta só renovar pessoas. Eu quero que vocês lembrem desse R aqui, ó. Esse R aqui é de restaurar, é de renovar, é de repaginar, reformar a nação. E não adianta você colocar pessoas novas nos cargos e se essas pessoas não têm a mente renovada, não vai adiantar. Então, o meu desafio para todos os senhores, né? Num único dia a gente filiou 20 mil pessoas que vieram com confiança em mim. Eu fiz um apelo num dia. Eu continuo fazendo um apelo, todos vocês que são filiados ao PROS, procure o diretório municipal, estadual e entre para a guerra nessa eleição. Ah, mas eu não sei como fazer, a gente ensina. Ah, não tem tempo, tem muito tempo, acredite. Os maiores lançamentos que eu já fiz no mundo, os maiores lançamentos do mundo, a gente precisa de 60 dias para convencer 2 milhões de pessoas. Isso só para 10 mil entrarem num projeto. Então, 2 milhões de pessoas têm que ser acionadas e movimentada energia para 10 mil entrarem. Então, é só aumentar a escala de energia. O que eu quero que vocês entendam é que essa eleição vai ser a eleição mais diferente de todos os tempos. Não é por causa de Pablo Marçal, é porque pela primeira vez desde 89 a rejeição dos 2 principais candidatos está astronômica. O povo brasileiro não sabe o que fazer, mas também não quer. Isso ele já sabe, eu não quero. E do fundo do meu coração, tá? Presidente, se alguma pessoa boa, justa, com energia e que olha para o futuro se levantar em qualquer partido, eu vou apoiar essa pessoa, eu espero que vocês apoiem também. Eu quero ver quem tem pujança, eu quero ver quem tem energia, e eu estou pronto para isso.